O presidente Lula criticou o bilionário americano Elon Musk por não cumprir determinação do ministro Alexandre de Moraes. IBGE aponta que o número de empregados com carteira assinada cresceu nos últimos meses e o desemprego em julho já é o menor da história. Termina neste sábado o prazo para o governo depositar mais de 15 bilhões de reais do Fundo de Garantia para trabalhadores com contas ativas e inativas na Caixa Econômica Federal. População da Venezuela fica no escuro no dia em que líder opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González, enfrenta risco de prisão. Rússia voltou a atacar a Ucrânia em zona residencial de Kharkiv e deixa 6 mortos. Uma das vítimas é uma criança que brincava no parquinho. No Amazonas, a maior seca dos últimos 40 anos deixa o Rio Solimões com o menor nível da história e os ribeirinhos podem ficar isolados. Pesquisa revela que mulheres grávidas estão fumando mais e o consumo dos dispositivos eletrônicos entre as gestantes superou a casa dos 70%. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A rede social X não cumpre determinação do ministro Alexandre de Moraes e pode ser suspensa no Brasil a qualquer momento. Hoje, o presidente Lula criticou o empresário Elon Musk e disse que ele precisa respeitar a legislação brasileira. Com a nova decisão, caberá à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, cortar a rede em todo o território nacional em no máximo 24 horas. E empresas como Apple e Google terão 5 dias para tirar o aplicativo do X de suas lojas online. O ministro impôs ainda multa de R$50 mil diária a qualquer pessoa que use subterfúgio como VPN, ferramenta que mascara a origem de acesso do usuário para acessar o X, mesmo o site estando banido no país. Moraes tomou a decisão após a empresa não obedecer uma ordem dele de instituir um representante legal no país. Na quarta, ele havia dado um prazo de 24 horas para o X atender essa determinação. O prazo venceu às 8h07 da noite dessa quinta-feira. A Anatel não regula diretamente as plataformas digitais, mas sim as empresas de telecomunicações. Caso então alguma delas se recuse a cortar o acesso ao site-alvo da suspensão, a empresa não estará desobedecendo a Anatel, mas sim a uma ordem judicial. Na prática, então, isso significa que eventuais punições pelo descumprimento de ordem judicial são de competência do próprio judiciário. Durante participação em um evento em São Paulo nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes afirmou, sem citar Musk, que as redes sociais são instrumentalizadas para atacar a democracia. As instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio. Hoje, o presidente Lula também criticou Elon Musk. Segundo o petista, o empresário precisa respeitar a legislação brasileira. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência.
Em postagem no X, a empresa chamou as decisões de Moraes contra a rede social de inconstitucionais e alegou que pretende recorrer na justiça. O próprio Elon Musk também se manifestou no próprio perfil, alegando que a SpaceX, da Starlink, e o X, antigo Twitter, são duas empresas completamente diferentes, com acionistas diferentes. Ele afirmou ainda que possui 40% da empresa. Agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a retirada dos aplicativos nas lojas virtuais até que haja manifestação do X ou de Elon Musk, dono da empresa. Apesar de suspender a retirada dos aplicativos das lojas virtuais, Moraes manteve a multa diária de R$50 mil a qualquer pessoa ou empresa que acessarem a rede social. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que o gás de cozinha fará parte da cesta básica até o final do seu mandato, em dezembro de 2025. Durante entrevista em um programa de rádio na Paraíba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, prometeu mais uma vez que o botijão de gás será de graça para mais de 20 milhões de famílias brasileiras de baixa renda. Ele destacou que o gás é tão essencial quanto o arroz e o feijão. O presidente já havia cobrado a inclusão do gás na cesta básica durante solenidade do Ministério de Minas e Energia. Nós tomamos a decisão que até 2026 o gás será dado de graça para 21 milhões e 600 mil famílias. O gás vai fazer parte da cesta básica. Botijão de gás. Sabe? Vamos dar botijão de 13 quilos. Sabe? Por quê? O cara está utilizando lenha, utilizando querosene, tem gente se queimando. E o gás tem que ser tratado como uma coisa elementar para a família. Da mesma forma que ele quer feijão, quer arroz, ele precisa do gás para poder cozinhar tudo isso. Custa caro? Custa caro. Quando você faz benefício para o povo pobre, custa caro. O que custa caro é uma dívida de quase 1 trilhão e 700 bilhões que a gente tem, que as pessoas não pagam. No entanto, a fala do presidente trouxe preocupação por parte dos especialistas em contas públicas. A avaliação é que se trata de um potencial drible do governo para a realização de gastos fora do orçamento público e fora do limite de despesas do arcabouço fiscal. O projeto ainda aguarda análise do Congresso e tem meta de quadruplicar o valor do programa até 2026. Com isso, o desembolso saltaria para cerca de 5 bilhões de reais em 2025 e passaria dos 13 bilhões de reais em 2026, um custo de 267% maior do que o atual programa Auxílio Gás. O texto ainda prevê que o programa rebatizado de Gás para Todos seja operado pela Caixa Econômica Federal, que poderá receber dinheiro diretamente de empresas de petróleo. E começou hoje a propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito e vereadores no rádio e na TV. O horário eleitoral vai até o dia 3 de outubro. E o eleitor deve ficar de olho, podendo denunciar possíveis irregularidades à Justiça Eleitoral através do aplicativo Pardal. A programação dos veículos terá horários reservados para que candidatos a prefeito e vereador nas eleições deste ano apresentem suas propostas de campanha. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou a importância da divulgação das informações para o exercício da democracia. O horário eleitoral gratuito, pelo qual se dá ciência, cada vez mais informando-se, como é próprio de um processo eleitoral democrático, as propostas dos candidatos, enfim, mais um espaço de exercício democrático de informação que é livre, ressalvas feitas exclusivamente aquelas que não podem ser dadas, mas a propaganda eleitoral e o horário eleitoral gratuito é próprio do processo. Estamos há 37 dias do primeiro turno das eleições e apenas a lembrança desta data. O horário eleitoral gratuito terá blocos de 10 minutos de duração de segunda a sábado para os cargos de prefeito. No rádio, ele será das 7 horas da manhã e ao meio-dia. Já na TV, o horário será às 13 horas da tarde e às 8h30 da noite. E para os cargos de vereador, a publicidade será feita durante os intervalos da programação dos veículos. As propagandas de ruas estão liberadas desde o dia 16 de agosto.
Os candidatos também podem fazer uso das redes sociais e pedir votos aos seus eleitores, mas cabe ao eleitor exercer a fiscalização e denunciar qualquer tipo de ilegalidade. Através do aplicativo Pardal, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é possível apontar as práticas irregulares dos candidatos. O aplicativo já recebeu nos últimos 10 dias mais de 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral, que pode ser baixado em celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. Para acessar o aplicativo Pardal, é possível utilizar uma conta gov.br ou por meio do e-título. E para fazer a denúncia, é preciso colocar alguma prova do suposto delito. Um ataque à bomba feito pela Rússia nesta sexta-feira matou 6 pessoas e deixou 55 feridas e cerca de 20 em estado crítico na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Segundo autoridades locais, a área atingida era uma zona de prédios residenciais e uma das vítimas fatais é uma criança que brincava no parquinho no momento em que foi atingida. As outras 3 estavam em um prédio de 12 andares que pegou fogo. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e a região ao redor tem sido alvos de ataques russos há muito tempo, em particular, de bombas guiadas altamente destrutivas. Em post na rede social X, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, postou um vídeo feito por moradores vizinhos ao prédio que foi atingido e apelou aos aliados novamente para que o país seja autorizado a usar armas de longo alcance contra a Rússia. Um outro ataque russo durante a noite danificou uma fábrica na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, matou 2 mulheres e feriu pelo menos 11 pessoas. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelas autoridades ucranianas. O gabinete do procurador-geral da Ucrânia afirmou que a fábrica produzia embalagens de alimentos para bebês, sucos e produtos domésticos. O ataque aéreo causou incêndio, o que levou as autoridades a dizer aos moradores para ficarem em casa e fecharem as janelas por causa da poluição do ar. A região de Sumy, ao norte, faz fronteira com a região russa de Kursk, onde a Ucrânia tem feito uma grande incursão transfronteiriça desde o dia 6 de agosto, enquanto as tropas de Moscou pressionam em direção ao centro estratégico de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. As áreas de fronteira ucranianas sofrem constantes ataques russos, e Kiev disse que a operação em Kursk tinha como objetivo proteger seus vilarejos. Separadamente, um ataque de drone atingiu uma instalação industrial em Poltava, no centro da Ucrânia, sem causar vítimas. A Força Aérea Ucraniana disse ter abatido 12 dos 18 drones lançados pela Rússia durante a noite em 5 regiões. Outros 4 drones caíram sobre o território ucraniano. A Rússia também usou um míssil Iskander-M durante o ataque, acrescentou a Força Aérea, sem dar detalhes adicionais. A Rússia nega ter deliberadamente como alvo civis, mas milhares de pessoas foram mortas e feridas em seus ataques durante a guerra, que começou quando as tropas russas invadiram sua vizinha em fevereiro de 2022. E a Ucrânia pediu à Mongólia nesta sexta-feira que prendesse o presidente russo Vladimir Putin com base em um mandado do Tribunal Penal Internacional, quando ele visitar o país em 3 de setembro. Mas o Kremlin disse que não estava preocupado com a viagem. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão em março do ano passado contra Putin, acusando-o do crime de guerra de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia. O Kremlin rejeitou a acusação, dizendo que ela é politicamente motivada. O mandado obriga os 124 Estados-membros do tribunal, incluindo a Mongólia, a prender Putin e transferi-lo para a raia para julgamento se ele pisar em seu território. O ataque de Israel a Gaza desde a invasão liderada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 matou mais de 40 mil pessoas, segundo as autoridades palestinas, atraindo condenação internacional. Mas a apenas 90 quilômetros de distância, outra grande escalada de violência também tem ocorrido na Cisjordânia, onde tropas israelenses mataram mais de 600 palestinos desde o início da guerra.
Na última quarta-feira, as forças de defesa de Israel anunciaram que iniciaram uma ofensiva expansiva na Cisjordânia ocupada, lançando ataques terrestres e aéreos em áreas civis densamente povoadas em Jenin e Tulkarem, que mataram pelo menos 15 pessoas até agora. Os ataques ocorrem no meio de um aumento da violência dos colonos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental ocupada, onde alguns colonos continuam uma campanha contra civis e infraestruturas palestinas. Israel diz que a sua operação militar na Cisjordânia é necessária para conter novos ataques terroristas no seu território. Os líderes palestinos dizem que a violência só levará a resultados terríveis e perigosos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou a Israel para cessar imediatamente a sua operação, dizendo que se tratava de um desenvolvimento profundamente preocupante. A Cisjordânia, um território que fica entre Israel e a Jordânia, é o lar de 3.300.000 palestinos que vivem sob ocupação militar israelense, bem como de centenas de milhares de judeus israelenses que começaram a estabelecer-se ali há cerca de 57 anos. Israel iniciou a sua ocupação após a Guerra dos 6 Dias de 1967, onde capturou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, a Jordânia, a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito e as colinas de Golã da Síria. Israel argumenta que os judeus têm um direito bíblico e ancestral à terra. Pouco depois, começou a estabelecer comunidades nesses territórios. A Cisjordânia continua a ser o local onde se encontra a maior parte desses colonatos, ilegais ao abrigo do direito internacional. E veja a seguir, o mercado de trabalho bate novos recordes. O número de empregados com carteira assinada cresceu nos últimos meses. E o governo prorrogou o prazo para renegociar dívidas do FIES e estudantes inadimplentes podem solicitar a renegociação. O Ministério da Educação anunciou que o prazo para a renegociação de dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, que terminaria neste sábado, dia 31 de agosto, foi prorrogado para o dia 31 de dezembro. O programa Desenrola FIES permite que alunos que concluíram o ensino superior em universidades privadas através do Fundo de Financiamento Estudantil possam reduzir o valor das parcelas que ainda devem ao governo. Ao todo, o programa já renegociou mais de 350 mil contratos, gerando um desconto total de aproximadamente 12 bilhões e 800 milhões de reais e uma redução da dívida total de 16 bilhões para 3 bilhões e 200 mil reais. A pessoa interessada em renegociar a dívida deverá acessar os canais de atendimento da Caixa e do Banco do Brasil. Para inscritos no Cadastro Único, os descontos podem chegar a 99%. Já para os que não possuem cadastro, os descontos são variados, podendo chegar até 77%, valores que podem ser parcelados em até 15 vezes. O governo deve enviar até amanhã ao Congresso um projeto orçamentário para 2025 e prevê aumento no salário mínimo. Caso seja confirmado o salário, terá alta de 6,87%, passando de R$ 1.412 para R$ 1.509 mensais, o que representa um aumento de R$ 97. Se for aprovado, o reajuste será aplicado a partir de janeiro de 2025, ou seja, no salário que o trabalhador receber de fevereiro em diante. O dólar encerrou a sessão desta sexta-feira em alta moderada, apesar de duas intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Com o leilão de venda de moeda à vista, sobe com pressão no exterior a disputa pela Petax. A Petax é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. O dólar fechou o dia cotado em R$ 5,63, 1 centavo a mais do que ontem. Já a Bolsa de Valores recuou nesta sexta-feira, 0,02% aos 136.004 pontos. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado vem crescendo nos últimos meses. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego no período do mês de julho foi o menor da história.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que a taxa de desemprego no Brasil foi de 6,8% no trimestre encerrado em julho, indicando então uma queda em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrada ali em abril, quando houve uma queda de 0,7 percentual na taxa de desocupação, que era de 7,5%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 7,9%. Trata-se também do menor nível de desocupação para o período na série histórica, iniciada em 2012. Até então, a taxa mais baixa para o período havia sido registrada em 2014, 7%. No mesmo intervalo, então, do ano passado, a população desocupada do Brasil totalizava 7,9%. Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve também uma queda de 9,5% contra o trimestre anterior, atingindo ali 7,4 milhões de pessoas. Na comparação contra o mesmo trimestre de 2023, o recuo é de 12%. No trimestre encerrado em julho, também houve uma alta de 1,2%, melhor dizendo, na população ocupada, estimada em 102 milhões de pessoas, novo recorde ali da série histórica iniciada em 2012. No ano, então, o aumento foi de 2,7%, com mais de 2,7 milhões de pessoas ocupadas. A pesquisa também mostrou ali que o número de empregados no setor privado chegou ao recorde da série histórica do PNAD contínua, lá iniciada então em 2012, foram 52,5 milhões, e essa é a soma de trabalhadores com e sem carteira assinada. Entre os empregados com carteira assinada, o número absoluto de profissionais chegou a 38,5 milhões e também no maior patamar da série. Segundo então o IBGE, os números são resultados de uma expansão do consumo das famílias, que gera ali mais demanda por bens e também serviços e, por consequência, mais demanda por trabalho. Termina neste sábado o prazo para o depósito dos 15 bilhões e 200 milhões de reais do FGTS. Os valores serão repassados a todos os 130 milhões de 80 mil trabalhadores titulares das contas ativas e inativas. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo aplicando o valor de R$ 26,93 a cada R$ 1.000 de saldo depositado em sua conta. O montante recebido pelos trabalhadores vai direto para o saldo do FGTS e só pode ser sacado no caso de doenças graves, dispensas sem justa causa, aposentadoria e desastres naturais. O saldo do FGTS também pode ser usado na aquisição de imóvel residencial. E veja a seguir, o Rio Solimões é uma das principais bacias do Amazonas e tem enfrentado uma estiagem severa. Nas últimas 24 horas, o rio já baixou mais de 16 centímetros. E uma nova onda de calor se aproximando coloca em risco a vida de milhares de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Vários estados da Venezuela amanheceram hoje sem luz e sem internet. O apagão aconteceu no mesmo dia que o opositor Edmundo González estava previsto para depor pela terceira vez no Tribunal de Justiça venezuelana. E, mais uma vez, ele não compareceu. O Ministério das Comunicações do país afirmou que a falta de luz atingiu total ou parcialmente todos os estados venezuelanos e também afetou a refinaria estatal de petróleo PDVSA. O governo da Venezuela disse que o apagão foi uma sabotagem por parte da oposição. Houve relatos também de que a internet caiu em diversos pontos do país, inclusive a capital Caracas. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, afirmou que a energia seria retomada ao longo do dia, começando pela capital venezuelana. A queda de energia ocorreu no mesmo dia em que o candidato opositor Edmundo González poderia enfrentar um mandado de prisão. O ex-diplomata não compareceu à terceira intimação para prestar depoimento ao Ministério Público da Venezuela, correndo o risco de ser preso. Diante do não comparecimento, o Estado agora deve solicitar uma ordem judicial para orientar as forças de segurança a encontrar González e levá-lo para prestar
prestar depoimento. A líder opositora Maria Corina Machado antecipou que também não irá comparecer às audiências, pois considera o regime de Nicolás Maduro totalitário. González é investigado pelos crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência às leis, associação para a prática de crime e formação de quadrilha. O presidente Lula, em entrevista a uma rádio, falou sobre o processo eleitoral na Venezuela. Ele disse que Maduro deverá arcar com as consequências. A Venezuela tinha um colégio eleitoral, era Colégio Nacional Eleitoral, era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar um parecer sobre as atas. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele, e eu arco com as consequências do meu gesto. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma petição buscando mover seu caso criminal do estado de Nova York para um tribunal federal em Manhattan e adiar a próxima sentença por sua condenação em 34 acusações de falsificação de registros comerciais. O recurso apresentado na última quinta-feira pede ao Tribunal Federal que confirme que Trump não pode ser sentenciado enquanto o litígio sobre a remoção para o Tribunal Federal estiver pendente. Donald Trump foi condenado por fraude contábil ao ocultar um pagamento de $130 mil para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton, do Partido Democrata. Segundo a acusação, o suborno foi usado para ocultar a relação com Daniels e, assim, interferir no processo eleitoral. A decisão do júri, anunciada num tribunal de Nova York, foi unânime. Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações pelos 12 integrantes do colegiado. A sentença de Trump está atualmente marcada para 18 de setembro. O juiz Juan Merchan deve decidir no início de setembro sobre uma moção previamente apresentada pela equipe jurídica de Trump, que o gabinete do promotor público não se opôs a adiá-la até depois da eleição. O Brasil enfrentará uma onda de calor sufocante em setembro e promete ser a mais intensa do ano. Segundo o Climatempo, o fenômeno vai começar a partir de segunda-feira, dia 2. A previsão é que atinja boa parte do país, principalmente as áreas centrais e no centro-oeste. As temperaturas devem bater novos recordes nos próximos dias. Setembro pode ser comparado pelos brasileiros a um deserto. O tempo seco e a umidade do ar abaixo de 12% vai se estabelecer em todo o território nacional. Segundo as previsões do Climatempo, o calor deve iniciar na segunda-feira. Porém, a estimativa dos meteorologistas é que essa nova onda de calor acabe em meados da segunda quinzena de setembro. O frio pode chegar a partir do dia 19 de setembro. Os estados que podem ser mais afetados são Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outros estados. Em algumas regiões, o termômetro poderá registrar mais de 40 graus e em outras deve se aproximar desse número. Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o fenômeno é comum durante esta época do ano. No entanto, nos últimos anos, essas ondas de calor têm ficado cada vez mais fortes e demoradas. Inclusive, esta pode ser a onda de calor mais intensa de 2024. Uma nova onda de calor se aproximando e se tornando cada vez mais frequente. Um novo estudo europeu chama a atenção. As mortes por calor podem triplicar e ameaçam mais a longevidade do que o frio intenso. Nos últimos dias, grande parte do Brasil enfrentou uma onda de frio intensa, causando, entre outras tragédias, a morte de pessoas em situação de rua por hipotermia. A indignação gerada por essas mortes coincidiu com a divulgação de novos dados do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revelam o envelhecimento acelerado da população brasileira, com a taxa de fecundidade atingindo níveis europeus de 1,5 filho por mulher e a expectativa de vida média crescendo para 76,4 anos, o país se prepara para enfrentar novos desafios relacionados ao clima. Enquanto o frio extremo continua a ser uma preocupação, um estudo recente do Centro de Pesquisa da Comissão Europeia alerta que o calor poderá representar uma ameaça ainda maior para a longevidade.
A pesquisa, que analisou dados de 854 cidades europeias, concluiu que as mortes relacionadas ao calor podem triplicar até 2100, especialmente devido às mudanças climáticas e ao envelhecimento populacional. Com um aquecimento global estimado em 3 graus, o número de mortes causadas pelo calor na Europa pode saltar de 43 mil para 128 mil até o final do século. No Brasil, essa ameaça é ainda mais grave, devido às condições precárias de moradia, com muitas casas autoconstruídas sem a devida adaptação para suportar extremos climáticos. Cerca de 85% dos brasileiros que já construíram ou reformaram suas casas o fizeram sem o auxílio de arquitetos ou engenheiros, resultando em construções inadequadas para lidar com calor ou frio intensos. Essa realidade é especialmente preocupante diante da previsão de uma nova e poderosa onda de calor que deverá atingir o país no início do mês de setembro. Segundo o Climatempo, a massa de ar quente e seco se estabelecerá sobre o Brasil, elevando as temperaturas por todo o mapa. Fenômenos como esse, embora comuns nesta época do ano, têm se tornado cada vez mais intensos, precoces e prolongados, colocando em risco a vida de milhares de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. O Rio Solimões, no Amazonas, tem enfrentado uma estiagem severa. Nas últimas 24 horas, o nível do rio já baixou mais de 16 centímetros. A bacia do Rio Amazonas enfrenta um cenário de grande seca e algumas regiões podem registrar cotas mínimas históricas. De acordo com projeções do Serviço Geológico do Brasil, há 65% de probabilidade do Rio Solimões chegar à menor cota já observada. O Rio Solimões atingiu nesta sexta-feira o nível mais baixo já registrado na história. A cota medida foi de menos 0,94 centímetros na calha do Alto Solimões, interior do Amazonas. O número está atualmente negativo, justamente por estar abaixo da régua de medição. Os dados apontam que esta é a maior seca, pelo menos dos últimos 40 anos na região. O Alto Solimões, onde se atingiu a menor cota já registrada, é a porta de entrada do rio no Brasil. A seca na parte alta do rio é um indicativo de que nos próximos dias as águas baixem gradativamente nas demais regiões. Nas últimas 24 horas, o nível desceu mais 16 centímetros. A estiagem é tão severa e atípica que o Serviço Geológico Brasileiro vai precisar ir ao local na próxima semana para instalar uma nova régua que faça medições até menos 2 metros, algo inédito. O Rio Solimões é uma das principais bacias do Amazonas e banha 24 cidades do estado. Mais especificamente, o Alto Solimões abrange 9 municípios que totalizam cerca de 260 mil moradores. 70% da terra indígena no Pantanal foi destruída pelo fogo. São cerca de 1.700 habitantes afetados pelas chamas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, vários profissionais estão atuando no combate aos incêndios. A terra indígena Caduel, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Porto Murtinho, foi consumida pelo fogo. Só neste ano, a região registrou 70% de destruição. Os brigadistas e bombeiros têm trabalhado para conter o incêndio. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são mais de 950 profissionais atuando com aeronaves, embarcações e veículos. As chamas destruíram cerca de 368 mil hectares do território e 180 focos de calor foram registrados em todo o estado. O fogo está consumindo o bioma há mais de 3 meses. Tudo quanto já foi destruído equivale a mais de 16% de todo o território pantaneiro no Brasil. Minas Gerais também está enfrentando um número relevante de incêndios, o maior dos últimos 14 anos. Parte de uma aldeia em Brumadinho foi consumida. Dos 60 moradores indígenas, 20 deles se uniram aos brigadistas e bombeiros para combater o incêndio. O fogo começou por volta das 17 horas desta sexta-feira e as chamas foram contidas ao amanhecer. Infelizmente, 3 mil mudas de reflorestamento foram completamente destruídas. E veja a seguir, delegacias de polícia de todo o Brasil participam da mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas. E pesquisa alerta que o consumo de cigarros por mulheres grávidas aumentou nos últimos anos. O uso de dispositivos eletrônicos é o mais usado entre as gestantes.
Delegacias de Polícia Civil e unidades de perícia de todos os estados brasileiros participam da mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas. São coletadas amostras biológicas de familiares para a realização de exames de DNA, o que cria um banco de dados que facilita a identificação de quem for encontrado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está realizando a mobilização nacional de identificação e busca de pessoas desaparecidas. A campanha ocorrerá em 3 etapas e vai utilizar técnicas de identificação genética e papiloscópicas. Nesta primeira fase, serão coletadas amostras de DNA de familiares de desaparecidos. São quase 300 pontos de coleta espalhados por todo o Brasil. Essa coleta é realizada através de como se fosse uma esponjazinha pequena, que nós colocamos e esfregamos na parte interna da cavidade oral do familiar. Pelo material genético, você realmente tem uma chance muito boa. E como é um banco nacional, então você vai cruzar dados genéticos do Brasil todo. O DNA de familiares de primeiro grau da pessoa desaparecida está na ordem de preferência para a coleta. O material permite maior resultado no cruzamento de características com aqueles armazenados nos bancos genéticos, onde estão cadastrados perfis de pessoas encontradas vivas e falecidas e que ainda não foram identificadas. Os familiares, preferencialmente, se pede que venha ou os pais do desaparecido, ou os irmãos biológicos, ou os descendentes, ou seja, os filhos desse desaparecido. Seriam os familiares mais adequados para você fazer essa pesquisa. Na segunda etapa, o foco estará no recolhimento de impressões digitais de material genético de pessoas vivas com identidade desconhecida. Por fim, será coordenada a pesquisa de impressões digitais de corpos não identificados armazenadas em cada unidade federativa. Nessa etapa, conhecida como análise do passivo, os dados são comparados com os registros existentes nos bancos de biometrias. Essas informações integrarão a rede de bancos de perfis genéticos coordenada pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Quando há resultado positivo, um laudo pericial é emitido e encaminhado à delegacia responsável, que avisa os familiares. Entre janeiro e agosto deste ano, desapareceram mais de 45 mil pessoas no país, sendo a maioria do sexo masculino. Desse total, mais de 12 mil tinham menos de 18 anos. O delegado de Polícia Civil esclarece que não existe tempo mínimo para a comunicação de desaparecimento e que cada caso é analisado de forma independente. Não existe aquele prazo de 24 horas, que é até um mito que todo mundo comenta. Isso não é verdade. O tempo de registro, do momento de registro da ocorrência, parte da pessoa que está próxima àquele que não está sendo localizado, se está fora da rotina, se já passou algum tempo e não costumava ficar tanto tempo sem dar notícias. Então, a partir desse momento, é a hora de procurar. Já procurou em alguns locais que ele frequenta e não foi localizado? Então, é o momento de procurar a polícia e fazer o registro da ocorrência. A forma de investigação ela segue uma linha um pouco diferente se for uma criança, por exemplo. A criança ela tem uma menor capacidade de defesa, não vai transitar por longas distâncias, em razão da família não permitir isso. Então, a gente traça algumas linhas de investigações diferentes. Wesley procura pelo pai, o aposentado Antônio Juvenal Ferreira, de 64 anos, que desapareceu há 3 anos em Dourados, Mato Grosso do Sul, quando saiu para comprar pão. Desde aquele dia, a busca é incessante e a espera se confunde com a dor da incerteza. Antônio apresentava sinais de Alzheimer, doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Pensa uma história que não tem ponto final, sabe? Eu não sei se meu pai morreu, não sei se meu pai está em algum lugar, você não sabe. Então, todo dia é uma procura, assim. Com a campanha de coleta de DNA, Wesley renova a esperança de ter seu pai de volta à família. Toda notícia, toda coisa que surge pra gente é aquela renovação de esperança, Porque é um sinal de a gente encontrar ele bem em algum lugar, porque é o que as pessoas falam, assim, geralmente, depois que faz esse exame, ou acha ele em alguma residência, ou em alguma clínica. Essa, para mim, é a minha maior esperança.
Uma pesquisa alarmante revela que aumentou nos últimos anos o número de mulheres grávidas que fumam. O estudo foi revelado pelo INCA na semana em que é lembrado do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em parceria com profissionais da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, mostrou uma reversão de cenários que ocorreu no Brasil entre os anos 2013 a 2019, quando houve um aumento na proporção de fumantes entre as gestantes, de 4,7% para 8,5%, e a queda no percentual das mulheres não grávidas que fumam, de 9,6% para 8,4%. O estudo resultou no artigo Proporção de Fumantes entre Gestantes no Brasil em 2013 e 2019. De acordo com o estudo, a parcela de mulheres com menos de 25 anos e escolaridade menor do que o ensino fundamental completo apresentou em 2019 proporção de fumantes grávidas superior àquela observada entre mulheres não grávidas. Foi revelado ainda que cerca de 2/3 das grávidas fumantes viviam em residências onde eram permitido fumar, e o uso dos dispositivos nesses ambientes superou cerca de 70% a proporção observada em casas livres do fumo. A amostra contribui para a questão dos dispositivos e que sejam usados isoladamente ou de forma combinada com o cigarro tradicional, e também a maior aceitação social desse comportamento de risco, consequentemente gerando dependência à nicotina durante a gestação. O estudo foi lançado no INCA nesta quinta-feira, quando foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. E hoje também é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. O índice da doença no Brasil é de cerca de 40 mil casos, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Os sintomas são muito comuns e diferentes e, por isso, causa confusão entre as pessoas. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. De acordo com o Ministério da Saúde, só em maio deste ano foi apontado que cerca de 40 mil brasileiros sofrem da doença. Ela costuma atingir pessoas entre 20 e 40 anos e principalmente mulheres. Toda a área que ela afeta, ela causa sintomas neurológicos como fraqueza muscular, espasticidade, alterações sensoriais e também desequilíbrio. A esclerose múltipla não tem cura e pode se manifestar por diversos sintomas, com sintomas muito comuns do cotidiano, como fadiga e dores articulares. Eles podem passar despercebidos por anos. Os sinais iniciais vêm acompanhados de formigamento, dormência, perda de força na perna ou na mão, problemas de visão, tonturas e vertigens. Nos primeiros anos, os sintomas podem surgir e desaparecer de repente. No entanto, com o passar do tempo, muitos pacientes não conseguem se recuperar 100% das sequelas das crises anteriores. O diagnóstico é feito com base em exames neurológicos e através de exames de imagens, como a ressonância magnética, além da coleta de líquor, que também pode ser solicitado pelo neurologista. Apesar de não ter cura, existem tratamentos que ajudam a amenizar os efeitos da doença e ajudam a passar melhor pelas crises. Entre os tratamentos disponíveis na atualidade, existem medicamentos para tratar a esclerose múltipla. É importante que o paciente faça também reabilitação com fisioterapia para tratamento das sequelas. E um tratamento mais moderno que tem sido utilizado é a neuromodulação não invasiva. A neuromodulação não invasiva ela é feita com um equipamento chamado estimulação magnética transcraniana, que é um equipamento que ele induz uma corrente elétrica no cérebro e pode ativar os neurônios que estão comprometidos pela esclerose múltipla. Isso favorece processos de neuroplasticidade e potencializa a recuperação funcional desse doente. Desde 2006, a data é comemorada. Inclusive, neste ano, o Senado aprovou mudanças no tratamento da doença. A proposta, que ainda está em análise na Câmara dos Deputados, determina que o SUS forneça medicamentos e equipamentos essenciais gratuitamente. O texto enquadra pessoas com paralisia motora, como a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. O objetivo da campanha é exatamente conscientizar sobre o tema e reforçar a importância do diagnóstico precoce para, assim, reduzir os efeitos graves da doença.
A esclerose múltipla ela pode ter um impacto grande na qualidade de vida do doente, então é importante fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento o mais rápido possível para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e mantenha suas funções no dia a dia. O Brasil já está conquistando muitas medalhas nesse começo das Paralimpíadas. Petrúcio Ferreira conquistou o seu 3º ouro seguido nos 100 metros rasos. E no taekwondo feminino, Ana Carolina conquistou o ouro inédito da modalidade. Nas Paralimpíadas da França, o Brasil continua acumulando medalhas. E desta vez, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Petrúcio Ferreira, o paraibano de 27 anos que se tornou tricampeão paralímpico dos 100 metros na classe T47. Essa prova é para atletas com deficiência nos membros superiores. O brasileiro fez uma prova de recuperação, forçando o ritmo no final. Ele demonstrou mais uma vez o motivo de ser o grande campeão das últimas 2 Paralimpíadas e confirmou seu melhor tempo na temporada, 10 segundos e 68 centésimos. O próximo desafio do brasileiro será nos 200 metros, onde ele também vem de um ouro na Paralimpíada de Tóquio em 2020. Certamente, Petrúcio Ferreira é o homem a ser batido nas pistas de atletismo de Paris. Além de Júlio César, Ricardo Mendonça também conquistou medalha de ouro no atletismo. Ele venceu a prova de 100 metros rasos da classe T37 para paralisados cerebrais. E ainda teve a classificação de Thalita Simplício, atual campeã mundial nos 400 metros. Ela venceu com sobra a bateria classificatória com um tempo de 58 segundos e 56 centésimos. A velocista vai brigar pelo ouro amanhã às 16h14. E não para por aí. No taekwondo feminino, a Ana Carolina Moura enfrentou a francesa Jelika Diallo na categoria até 65 quilos. Ela venceu por 13-7 e garantiu o ouro inédito da modalidade. Ana Carolina é a 2ª colocada no ranking da modalidade e a atual campeã mundial, além de também ter faturado o ouro no Pan-Americano de Santiago. Além de Ana Carolina, o Brasil teve outra lutadora no pódio do taekwondo feminino. A brasileira Silvana Fernandes venceu a cazaque Camila Dosmalova e conquistou o bronze na categoria até 57 quilos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.